Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente inicia mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. E claro, com mais um conteúdo novo para a gente buscar construir o conhecimento, tirar as dúvidas, despertar as nossas curiosidades, porque construir o conhecimento é isso. E hoje a gente vai falar de algo muito interessante que está relacionado à matéria. As transformações que podem acontecer com a matéria. Que essas transformações a gente classifica em transformações físicas ou transformações químicas. E aí, o que seria transformação? Transformação vem muito do aspecto de algo que está mudando ou que está passando por mudanças. E a gente primeiro vai ver o aspecto ligado a transformações físicas, tá certo? Compreendido? Então, vamos ao primeiro ponto aqui. Transformações físicas não formam uma nova substância. Bom, é como, por exemplo, eu tivesse o cobre, e esse cobre eu submetesse a ele ao aquecimento. Esse cobre, ele ia para um novo estado físico, né? Ele ia sair do estado sólido para ir para o estado físico que pudesse formar fios, que é muito utilizado. Então, por exemplo, a gente não está formando uma nova substância porque o cobre foi aquecido. Não, ele só mudou a sua forma. Então, é algo característico aí da transformação física. Não forma uma nova substância, apenas muda a sua forma. Como essa questão do cobre, da gente submeter ele ao aquecimento para poder formar fios, ok? Outro ponto ligado à questão das transformações físicas é que pode haver uma mudança no seu estado físico. Que eu vou estar explicando já já. E temos a mudança pela aparência. É como eu pegasse uma fruta, uma goiaba, uma maçã. Qualquer uma desses frutos, ao colocar no liquidificador, triturar ele no liquidificador, eu vou ter no final outra substância? Não, né? Eu vou ter a mesma goiaba, ela só mudou a aparência. Eu também vou ter a mesma maçã, ela só mudou a aparência. Ela deixou de ser algo inteiro e ficou triturada, mas ao final eu não tenho outra substância. Eu tenho a mesma goiaba, eu tenho a mesma maçã, ok? Outro ponto que a gente pode destacar nos aspectos das transformações físicas é que ela pode ser dividida em várias partes. Como, por exemplo, a gente pode ter um vidro, um copo de vidro, ou um vidro mesmo. Que aí a gente, por exemplo, pode cair, derrubar no chão, pode ter caído esse copo. A gente vai ver que dividiu ele em várias partes. Ele já não é algo inteiro, ele foi dividido, foi partido. Então, essa é uma característica das transformações físicas. É a questão de ser dividida. E pode ser algo que pode ser dissolvido em um líquido, mas aí não vai formar uma nova substância. É como se tivesse um copo com água e colocasse açúcar. Não vai formar outra substância. Vai manter ali a água e o açúcar. Só vai mudar o estado físico desse açúcar. E no processo de mudanças de estado físico, que a gente tem sólido, líquido e gasoso, não é? Eu posso ter a questão de um gelo. Eu peguei os cubinhos aqui que já estão derretendo. Ó, cubinho de gelo. Esse cubinho de gelo que já está derretendo aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Se a gente for analisar, esses cubinhos de gelo estão no estado sólido. Ele vai se transformar por conta da temperatura. Quando a gente tem algo sólido, por exemplo, é como esse vidro aqui. As moléculas desse vidro, elas estão tão unidas que eu não consigo colocar o meu dedo. Meu dedo não consegue passar aqui, tá certo? Então, as moléculas que formam o vidro, elas estão bem juntas. Por isso que eu não consigo atravessar meu dedo
aí. Mas quando eu pego, por exemplo, o líquido, coloco o meu dedo, ó, meu dedo atravessa. Por que isso acontece? Porque no estado líquido, as moléculas já estão mais separadas. Então, eu consigo atravessar meu dedo dentro do líquido. Aqui, nesse espaço. Aqui eu tenho gás. Eu tenho oxigênio, eu tenho nitrogênio, eu tenho vapor de água. E nesse espaço, eu consigo, ó, me movimentar. Porque as partículas estão ainda mais distantes. Então, tudo isso tem a ver com os estados físicos da matéria. E como eu estava falando para vocês, os estados físicos da matéria, que também tem totalmente relação com as transformações físicas, vai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Mas há mudanças nesses estados físicos. A gente pode ter um líquido que vai para o gasoso, o gasoso já vai diretamente para o líquido. Por exemplo, vamos aí. Quando eu pego o meu gelo e submeto a ele a temperatura, como por exemplo a temperatura ambiente, ele está recebendo calor. Então, esse calor faz com que ele vá para o estado líquido. Quando a gente coloca a roupa no varal, o que vai acontecer? A roupa vai fazer com que a água que está ali presente, né, não é a roupa que vai fazer, sim o calor do ambiente, o vento, vai ajudar com que as partículas de água que estão naquela roupa evaporem. Isso mesmo. Vaporização. A vaporização também tem uma classificação, não sei se vocês acordam, que na vaporização, quando ocorre de forma lenta, no caso da secagem das roupas, a gente chama de evaporação. Mas se eu pego a panela com água, coloco para ser aquecida, sobre a temperatura no fogão, vai acontecer o aquecimento de forma mais rápida, ou seja, essa água ela vai sair do estado líquido para o gasoso de uma maneira bem mais rápida do que o do varal. E isso a gente faz uma nova classificação, a gente chama de ebulição. E tem outro processo que pode acontecer, que ocorre de forma ainda mais rápida. Uma chapa quente, quando cai uma gota de água, vai evaporar rapidamente. Então a gente chama isso aí de calefação. E aí são processos que vão acontecendo e que estão ligados a vários aspectos do nosso cotidiano. A água, quando, por exemplo, sai do estado gasoso e vai para o líquido, ela está perdendo calor. Ela está, no caso, diminuindo a agitação das suas moléculas. E isso faz com que, por exemplo, ela saia do estado gasoso e vá para o líquido. Assim como pode acontecer, por exemplo, do meu líquido que está aqui, na minha água, eu posso pegar e colocar no congelador. No congelador, essa minha água vai estar perdendo totalmente sua temperatura, o calor do ambiente. Ela está recebendo uma temperatura menor. E isso faz com que ela vá para o estado sólido. Então, são essas as transformações físicas que a matéria pode ter. Na aparência, nos seus estados físicos, não vai formar uma nova substância, ela vai continuar sendo aquela substância, só vai mudar no aspecto de aparência mesmo do seu estado físico e ela vai poder também ser dividida, tá certo? E a transformação química, ela se difere da transformação física em que sentido? É isso que a gente vai ver agora. As transformações físicas, como a gente viu, não formam novas substâncias. Já transformações químicas formam novas substâncias. E o produto da transformação tem propriedades, características específicas totalmente diferentes daquilo que originou. É como tivesse a substância A, B, A vai ser diferente de B, se somaram, se uniram e vai formar uma nova substância, que vai ser o meu produto. São os reagentes, A e B seriam meus reagentes e C seria o meu produto, que vai ter propriedades totalmente diferentes das substâncias que a formaram. É como pegasse aqui, deixa eu ver aqui, ó, vocês, tem um pouquinho de vinagre nesse vidrinho e bicarbonato de sódio.
eu vou juntar, olha só, tá formando gases, certo? Tá aqui formando gases, essa junção aqui, eu vou sacudir, tá formando gás. Ou seja, eu tenho vinagre, que seria um reagente, tenho bicarbonato de sódio, que junto vão formar um gás, que aí é uma das evidências que comprovam a transformação química. Quando muda de cor, eu posso dizer que houve uma transformação química. Quando forma um gás, quando o cheiro se modifica. E aí, por isso que eu tenho que ter todo cuidado. Esse processo aqui, vocês podem fazer em casa, mas com todo cuidado, claro. Vendo abancado, o espaço que vocês estão, colocando a quantidade adequada para que não transborde e faça aquela sujeira. E lembrando, não dá pra gente estar vendo o que vai resultar no final, pegando várias substâncias, vários produtos da nossa casa e misturando. Por quê? Pode gerar uma explosão, pode gerar algo ácido que chegue a corroer, a machucar, a queimar a pele, por isso não é recomendado, tá bom? Fazer isso. Então, na parte de transformações químicas, a gente tem como evidência a liberação de gás, que foi como a gente viu agora, assim como também a mudança de cor, temperatura e a explosão. As substâncias, quando se unem, ela pode resultar no final uma explosão, que é uma transformação química. A queima de fogos é um exemplo disso. A liberação de cor é uma questão relacionada a esses aspectos da química e da física. E aí também temos a questão de temperatura. Às vezes a gente pega uma substância e junta com outra, vão formar uma mistura, que no final o nosso produto ele pode aquecer também. E por isso a gente tem que ter todo o cuidado. Então, na transformação física, não tem a formação de novas substâncias. Na química, a gente tem, e que geralmente a gente chama de reação química, esse processo de transformação química, e que vai envolver reagentes e resultar no produto. Isso é um pouco da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Não deixe acumular as atividades e, em caso de dúvidas, podem me procurar, tá bom? Um forte abraço para cada um de vocês.